Olá, eu sou Daniel Mitelbach e você está assistindo ao Repercute Paraná, uma iniciativa da Central Única dos Trabalhadores para levar até você uma programação que você não vê na rede de televisão convencional. O tema do nosso programa de hoje é a greve dos servidores estaduais do meio ambiente. Para tratar desse tema, nós convidamos os servidores do Instituto Ambiental do Paraná, a presidenta do SINDICEAB, Sindicato Estadual dos Servidores Públicos da Agricultura, Meio Ambiente, Fundepar e Afins, Elci Terezinha Veiga Costa, e também o membro do Comando Estadual de Greve do Meio Ambiente, Luiz Carlos Dalpiaz. Elci, Luiz, sejam muito bem-vindos aqui no nosso programa. E como o assunto é greve, você poderia começar explicando para a gente qual é o motivo dessa greve? Por que os servidores do meio ambiente estão em greve nesse momento? Bom, na realidade, nós estamos em greve pela luta, pelo reajuste da gratificação de encargos especiais. Essa foi uma gratificação criada em 2002, no momento de um arroxo salarial muito grande, né? Fazia 10 anos que nós não recebíamos um reajuste, né? E nós recebemos essa gratificação, tanto os servidores da agricultura como do meio ambiente, né? Essa gratificação, ela não foi reajustada desde 2002. E segundo o Diese, existe uma defasagem de 80%, né, no nosso salário. E, diante dessa luta, começou um movimento com a Secretaria da Agricultura no início de 2012, né? E eles conseguiram receber o reajuste através de um decreto de lei 5373, certo? Sim. E nós, dos servidores do meio ambiente, como temos a mesma gratificação, pedimos a paridade, né? E começamos a lutar pelo nosso reajuste. E a nossa luta começou no dia 25 de julho de 2012, né? E de lá para cá nós tivemos 2 greves, né? E várias negociações. A primeira greve começou no dia 6 de agosto, né? Sim. E terminou no dia 2 com a promessa do secretário do Meio Ambiente que ela seria levada para a Assembleia, para votação na Assembleia Legislativa. Né? Mas o governo continuou enrolando e nada aconteceu, certo? Daí, no dia 24 de agosto, nós retornamos à greve, certo? Uhum. E essa greve durou uma semana também, paramos com a greve, né, com a finalidade de que o secretário que fosse aprovado pelo governo na Assembleia Legislativa. E foram várias as negociações, nada aconteceu. Finalmente, em novembro, no dia 27 de 11, foi sancionada a Lei 17.358. E essa lei, quando foi sancionada a lei, houve uma promessa tanto do secretário da Agricultura quanto do secretário do Meio Ambiente que o pagamento seria efetuado no mês de janeiro de 2013, com retroativo ao mês de dezembro. E nós estamos no mês de março, né? Até hoje nada aconteceu. Então, o motivo da nossa greve mesmo é para que o governo realmente cumpra aquilo que foi prometido, que pague o nosso reajuste, né, da gratificação que vem sendo solicitado desde 2002. Também nesse entremeio nós fizemos uma campanha, o meio ambiente na UTI, né, pela falta de estrutura, né, do nosso trabalho. E em 1992 nós éramos 1.200 servidores. Hoje no meio ambiente nós temos 567 servidores, são 256 terceirizados, 245 estagiários. E segundo o Diese, entre a Secretaria da Agricultura e o Meio Ambiente, nós temos 280 cargos comissionados.
E a previsão, segundo as aposentadorias que se vêem, em 2014 nós seremos 267 funcionários, né? Então, o que nós estamos reclamando, além do reajuste salarial, é a falta de estrutura de trabalho, falta de veículos, falta de equipamentos eletrônicos, né? Falta de pessoal. As atividades do IAP aumentaram muito durante esses anos. Sim. E, na realidade, o governo não repôs nada. Quer dizer, além já dessa defasagem da gratificação, isso, ainda tem a questão de reduzir a quantidade de pessoal, quer isso, dizer, terceirizar os serviços, isso, diminuir a quantidade de servidores, aumentar o número de cargos comissionados. Isso. Né? Então, tudo isso é motivo agora, né? Juntou tudo para poder gerar essa greve nesse momento. Isso. E, bom, Luiz, qual tem sido a justificativa do governo, né, para toda essa situação? Essa falta de reajuste, a questão dos cargos, da diminuição do número de servidores. O que o governo tem dito a vocês? Bom, Daniel, primeiramente é bom agradecer a oportunidade, né, de esclarecer ao público o porquê da greve, né? Sim. Antecipando a tua resposta, houve realmente um encaminhamento de ordem burocrática com relação à GE. Então, os caminhos que anteciparam a greve, de forma geral, como está acontecendo, foram todos eles exauridos, né? O processo passou pelas câmaras técnicas, financeiras, até chegar na Assembleia Legislativa, no mês de dezembro, onde foi aprovado, né? E tal. O governo alega hoje que está no limite prudencial, né? E que essa possibilidade ela não vai acontecer pelo limite prudencial. Mas o governo, por sua vez, deveria ter sido tomado esse cuidado por ocasião desse processo burocrático, sim, que não geraria essa expectativa, né, que foi essa possibilidade do pagamento em dezembro, né, na folha de janeiro com retroatividade. Então, Daniel, o princípio seria isso. O comando tomou essa decisão após as devidas consultas aos regionais, aos servidores, via plenárias, né? Não foi uma decisão imediatista, mas já foi o que aconteceu. Mas né, a gente pode dizer que há pelo menos uma incoerência por parte do governo, né, a partir do momento que a gente analisa que há um discurso de limite, né, da questão da lei da responsabilidade fiscal, e a gente sabe que o governo adora se apoiar nisso, né, como uma muleta quando o assunto é reivindicação dos servidores por salário, por condições de trabalho, mas, de outro lado, aumentou consideravelmente o número de comissionados. Quer dizer, há um preceito legal que diz, se você está no limite da lei de responsabilidade, a primeira coisa que você deve cortar são os cargos comissionados. Quer dizer, o governo fez o inverso, né? Botou mais cargo comissionado para dizer que está ali no limite e não pode gastar mais dinheiro com isso. Bom, que a própria Elcide informou esses números, né, que nos levam, que são fora do nosso contexto, mas de lei, a própria Constituição, no artigo 37, define que é 10% do quadro efetivo. Esse número, que não é... Já é quase metade. Que já é quase. Então, além de toda essa situação que está implantada, né, Daniel, vem a questão de ordem técnica, questão de ordem de responsabilidade civil e criminal, que as pessoas estão sendo colocadas para efeito de cumprimento de tarefa, desconsiderando a política ambiental, desconsiderando a parte técnica da instituição, né, causando danos realmente para o processo conceitual, que é a nossa função, né, ambiental. Então o governo é contraditório, além de que, daí para o segundo ano da sua gestão, e ainda não disse para que veio nessa situação. Senão, o conjunto dos trabalhadores reconhece o governo, mas não vem de forma efetiva o seu planejamento. Então, criam-se critérios de avaliação para a implantação da dita GE, mas não tem um plano de metas, não efetivou essa situação, o que nos leva a essa possibilidade. Foi consultado a base dos trabalhadores, essa insatisfação, e
o que nos levou também a essa grande decisão, de forma geral, que a greve em andamento, é a questão da falta de isonomia, né? Há um tratamento diferenciado. E o que os trabalhadores querem, não querem que, de forma via gratificações, que as pessoas venham a trabalhar ou dar mais esforço deles. Isso já é natural da nossa atividade. A exemplo de outras categorias que já ganharam, que foram contempladas oficialmente via lei após a nossa lei. Então, oficialmente, o fato da lei aconteceu em novembro, e praticamente um mês após esse encaminhamento, outras instituições receberam a GE, né, e já foram oficializadas via lei, e hoje já recebem, né? Então esse desencanto com esse governo é a falta de comprometimento. O governo, quando é para oferecer, diz que está no limite prudencial. E quando é para ele tomar decisões, é aquilo que nós já vimos. Cargo comissionado, estagiários de mão de obra barata, não qualificada, e daí por fora, né? Para a população em geral, acho que é bom a gente ressaltar essa questão que você coloca da consulta base, né? Porque muitas vezes as pessoas olham para uma greve e entendem, ou melhor, não entendem de onde que aquilo surgiu, né? Acho que é um movimento que aconteceu repentinamente ou porque há alguma insatisfação pontual, mas foram realizadas, né, várias plenárias aí no interior. Como é que você sente essa questão do sentimento, né, dos trabalhadores? Como é que eles têm se envolvido nisso? Bom, inclusive eu quero citar aqui que mesmo no meio ambiente foram criados 42 cargos comissionados, né, no valor de R$240 mil, e esse valor daria para pagar a metade do reajuste da gratificação de 800 servidores públicos de carreira que já estão passando dos 25 anos de serviço, né? Então, o que a gente viu nessas plenárias, assim, uma indignação muito grande por parte de todos os servidores pelo desrespeito com a execução do nosso serviço com o meio ambiente em geral, entendeu? E a gente viu realmente que o pessoal está disposto mesmo a lutar por esse reajuste, e o governo tem que considerar todas as precariedades que nós estamos tendo, né, com a execução desses serviços, e nós queremos dar continuidade, atender o público em melhores condições de trabalho. Sim. Certo? E isso não foi uma questão localizada, né? Foi no estado inteiro. No estado inteiro. Várias plenárias em todo o estado. Várias plenárias em todo o estado. Na realidade foram realizadas 17 plenárias, né? Em todo o estado do Paraná. Nós viajamos do dia 18 de março até o dia 27 de março, né? E nós temos uma consciência de que a nossa luta é uma luta digna e que o meio ambiente tem que ter um prosseguimento, porque dele depende também o futuro da humanidade. Né? Certo? Perfeito. Nosso programa vai fazer um breve intervalo e nós voltamos já. O que você faria se tivesse 4 horas livres a mais por semana? Dedicaria ao estudo. Fazer um curso profissionalizante. Fazer uma pós-graduação no final de semana. Me dedicava à minha família, à minha casa. Reduzir a carga horária e permanecer o salário. Aumentaria a quantidade de emprego. Eu quero que eles votem essa lei. Vota aí, galera. Vocês têm obrigação de ajudar o trabalhador. Jornada de 40 horas semanais sem redução de salário. Esse projeto precisa ser aprovado na Câmara e no Senado para virar lei. Reduz para 40 que o Brasil aumenta! O programa Repercute está de volta e hoje nós estamos falando sobre a greve dos servidores estaduais do meio ambiente. Bom, Luiz, vocês rodaram aí o interior, né, o estado, ouviram esse sentimento de indignação da categoria, essa busca
pela questão da isonomia, mas eu acredito que o problema não se resume apenas à questão da gratificação, né? Como é que é hoje a condição de trabalho de vocês, não só aqui na capital, mas em todo o estado, e como que a categoria sente isso? Bom, Daniel, a gente vê que de forma sistêmica o governo precariza as condições do trabalhador, né? Com falta de estrutura, equipamentos, de forma geral, né? Para a gente não detalhar. E nesse evento das 17 plenárias, a gente sentiu que, sim, o foco hoje é a tristeza pela não isonomia. Isso é claro nos nossos servidores, essa questão do tratamento diferenciado com relação a outras instituições. Mas não se tira toda essa conversa e todas essas reuniões que realmente o trabalhador está preocupado com a resposta à sociedade. A função, claro, a nossa política ambiental. Sim. E dentro desse contexto das plenárias, saiu, o foco realmente era a GE, mas saiu sim um perfil, um diagnóstico da situação precária que nós estamos. Estrutura conceitual, relegado a um outro plano. É isso que nos entristece de forma geral, falando como um trabalhador, como servidor, como líder sindical. Sim. O que nos entristece é a forma diferenciada que o governo nos trata. Criando essas expectativas, né? Essas expectativas e não cumprindo. Quer dizer, um governo que não cumpre a lei com seus trabalhadores, que dirá com a sociedade. Né? O governo já está instalado há 2 anos, né? Já devia ter tido uma expectativa, uma visão, uma diferença do Estado, né? De forma geral, política, econômica e tal. Então não é uma desculpa. A questão do limite prudencial é contraditório, como nós já conversamos, porque o valor é muito irrisório perto do que está se agregando aos cargos comissionados. Isso, na verdade, vira uma bola de neve, né? Porque assim, a falta de estrutura leva, por exemplo, a questão de adoecimento no local de trabalho, né? Aí vem a questão de como o Estado, né, lida com a saúde do trabalhador, o atendimento a esses servidores. Quer dizer, uma coisa vai levando a outra e tudo sempre tem, né, um impacto também. Né? De forma, me parece, que repito, né, parece que é de forma sistêmica, né, que o governo vai minando algum serviço, alguma atividade, exemplo que você bem colocou, né, que é o nosso sistema de saúde, né. Então, a gente recebe muita informação do interior, de pessoas que utilizam o sistema. Então, é precário. Então, é na hora que o servidor precisa realmente do pronto atendimento, que você sente o que eles devem estar sentindo, que o usuário do meio ambiente deve estar sentindo, quando nós também não vamos fazer a vistoria dele, o licenciamento dele, que se prolonga 2, 3, 4 anos, né? Ou uma vistoria para um desmate de ordem legal, uma coisa que ele necessita para o andamento da propriedade dele, e de outras formas, sabe? Então, eu vejo assim, parece que é sistêmico a precarização para que há um enunciado de uma terceirização ou de uma política que foge da questão ambiental, da política ambiental de forma mais elaborada, né? Sim. Bom, e além dessa questão também, há, até onde a gente sabe, uma questão de servidores também atuando fora das suas funções, né? Servidores desenquadrados, né, da sua função. Explica para a gente melhor isso, assim, o que são esses servidores desenquadrados e por que, né, que isso existe dentro da estrutura? Na realidade, são servidores que foram contratados para funções específicas, né? E pela falta de concurso público, eles foram assumindo outras atividades, né? E tendo formação superior, e até hoje a grande maioria não recebe uma remuneração pelo serviço prestado. Na realidade, o Estado não contratou e utilizou o serviço desses servidores, né, e não os remunerou, e hoje o governo atual não define o enquadramento. Existiu um enquadramento no governo anterior, né, através de um parecer do Dr. Marés,
né, e com critérios específicos. Existem 4 listas de servidores que foram enquadrados, 2 listas recebem, 2 listas não recebem, e existem vários servidores que estão dentro desses critérios, né? E até hoje não se tem uma definição legal do governo. A SEAP joga para o Tribunal de Contas, o Tribunal de Contas joga para o Ministério Público, e isso vem se enrolando há muito tempo, né? Porque, na realidade, esse enquadramento já deveria ter sido feito em 2002, né? E os servidores hoje que estão enquadrados e que estão recebendo não conseguem se aposentar, né? E não conseguem também nenhuma ascensão da carreira, né? Então, a situação está bem precária dentro do Estado, né? Não há contratação de servidores, não há reconhecimento pelo serviço executado. Quer dizer, na verdade, são servidores muito bem capacitados, né? Porque tem tanto o tempo de casa, a experiência do serviço, o conhecimento daquilo que acontece, e também a formação acadêmica superior, mas que quando estão lá continuam ganhando como um servidor de nível médio, de nível fundamental, mas exercendo a função de nível superior. De nível superior. Quer dizer, na verdade, uma forma do Estado também baratear, mais uma vez, tendo uma mão de obra super capacitada, pagando um salário extremamente reduzido. Exatamente. É isso. E a nossa luta é pela definição do enquadramento, né? Para aqueles que estão dentro dos critérios especificados, né, pelo parecer do Dr. Marés, e o pessoal que se tem informação depois de 2002, que não estão dentro desses critérios, né, que seja feita uma tabela especial ou se pague uma gratificação pelo exercício da função atual. Certo? São muitos servidores que se encontram nessa situação, vocês sabem dizer? Assim, pelo que a gente vê, assim, eu acho que em torno, dos que se formaram antes de 2002, deve ser uns 600, 700 servidores. E depois de 2002, a gente não tem um levantamento. Só a gente sabe que os que se formaram depois de 2002 também exercem atividades que têm que ser remuneradas. Bom, e na tua opinião, Luiz, como que isso tem afetado os trabalhadores no Paraná? Assim, qual é o impacto, né, disso tudo, falando aí não só dos servidores do meio ambiente, mas da política geral, como ela está sendo tocada, né, no nosso Estado? Eu vejo, Daniel, que esse engessamento que o governo propõe, né, dentro de um quadro um quadro único de trabalho, primeiro que ele não gratifica a mão de obra qualificada que tem, porque os trabalhadores contribuíram para isso, trouxeram qualidade. Se nós somos referência e prêmios ambientais no mundo inteiro, é em função da qualidade do seu corpo técnico, né? E o governo, de forma engessa essa possibilidade de ascensão, né? E isso causa um desconforto para o trabalhador, porque todos foram estudar, todos tiraram do seu tempo, da sua vida, o período de estudo, trouxeram para o contexto técnico essa habilitação, né, esse conhecimento de causa e tal, e hoje confronta com aqueles que foram enquadrados. Mas o porquê desse enquadramento, ele se atém a um pequeno decreto, uma data, não é uma proposta de ascensão profissional, de ascensão de ganhos. Quer dizer, você está engessado, você chegou ali, você não tem como ir. E não existe uma referência conceitual para estabelecer. Foi um decreto, foi via decreto. E o governo não acena com possibilidade nenhuma de melhorar isso aí. Sim. Então, o serviço público é como uma outra atividade, tem que estar capacitado, sim, que é o caso. Bom, Ilci, para a gente também esclarecer melhor a população em geral nesse momento, né, um momento de greve é sempre um momento de tensão, né, um momento de conflito.
dentro, né, do meio ambiente, quais são os serviços que vão ser paralisados efetivamente, né, o que vai continuar funcionando e como isso vai afetar o dia a dia da população? Certo. Os serviços que vão ser paralisados são a execução a execução só um minuto. Deu um branco. São todos os serviços realizados pelo IAP, por exemplo? Licenciamento, fiscalização, isso tudo... Não, espere só um pouquinho. Isso tudo para? A elaboração e execução de políticas públicas, certo? O monitoramento ambiental, a fiscalização ambiental, o licenciamento ambiental, a produção e distribuição de mudas nativas, o atendimento ao público, o atendimento ao Ministério Público e o atendimento às entidades públicas como a COPEL e a Sanepar e a educação ambiental. E quais são os serviços que vão continuar, né? Quais são? A gente sempre sabe que tem as atividades essenciais. Essenciais, exatamente. E quais seriam elas? Uma equipe que é assim, específica de acidentes ambientais, né? Essa vai estar de prontidão. Sim. Esse foi um pedido dos próprios servidores, né? Esse vai ser um trabalho que vai se manter. Mas o resto, categoria mobilizada. E à medida que vai tendo a conscientização, que a gente acredita que a greve vai se alongar, outros setores farão parte desse nosso evento aí, né? Bom, nesse final do nosso programa, queria agradecer bastante a participação de vocês, de vir aqui explicar para a população, contar, né, toda essa história para que as pessoas entendam também qual é a realidade dos servidores do meio ambiente. Bom, vocês gostariam de deixar alguma mensagem final para a população que está nos assistindo? Bom, eu gostaria de pedir à população que compreendesse o nosso movimento, né? E que nós não pretendemos nem prejudicar a população e nem o meio ambiente, né? Nós somos servidores de carreira, temos amor pelo trabalho que executamos, né? Mas que nesse momento existe a necessidade da realização da greve. Ótimo. Bom, mais uma vez agradeço a vocês, né, pela presença, pela disponibilidade também nesse momento aí que vocês estão, né, organizando, correndo para organizar essa greve. E o nosso programa está chegando ao final. Eu queria agradecer a você, nosso telespectador que nos acompanhou até agora. Lembrando que você pode mandar aqui para o nosso programa as suas críticas e sugestões para o e-mail repercute@cutpr.org.br e pode também nos acompanhar através do Facebook, na nossa fanpage, facebook.com/CUT do Paraná. Muito obrigado e até o próximo programa.